Fala pessoal, vamos dar início então à nossa quarta aula do curso AGA 210, né, Introdução à Astronomia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Sol. Nós vamos começar agora a falar sobre o Sistema Solar, começando então por aquele que concentra a maior parte da massa do Sistema Solar, que é o próprio Sol. Então a gente vai começar falando sobre as propriedades do Sol, a gente vai falar de onde vem a fonte de energia, né, de onde vem essa energia que é irradiada pelo Sol, e a gente vai discutir também qual é a estrutura do Sol. A respeito das propriedades, nós vamos ver a massa, o tamanho, isso em comparação também com os planetas do Sistema Solar. Nós vamos discutir a composição química e o estado da matéria que se encontra no Sol. Com relação à energia do Sol, nós vamos ver qual é a fonte de energia e também como essa energia é transportada, desde onde ela é produzida, lá no núcleo do Sol, até a superfície, né, quando ela é irradiada, então, até chegar, por exemplo, aqui à Terra. E depois disso, nós vamos discutir toda a estrutura do Sol, desde o interior, né, passando pela fotosfera, a cromosfera e a coroa, né, para a gente ver as diferentes estruturas que existem no Sol. E por fim, nós vamos comentar aqui o ciclo de 11 anos, que é um ciclo de atividade solar que pode ser medido através das manchas solares, né? Manchas que aparecem na superfície do Sol. Então, uma primeira coisa que a gente precisa comentar, né, para falar sobre o Sol é que ele é uma estrela como outras quaisquer, né? O Sol não é uma estrela especial em praticamente nenhum sentido. Ele é uma estrela com brilho bem mediano, né? E então ele é realmente semelhante a todas essas estrelas que a gente vê no céu noturno. Mas por que então o Sol é tão diferente visto aqui da Terra? Né? Por que ele parece ser tão mais brilhante do que as outras estrelas, de forma que quando ele está acima do horizonte a gente sequer consegue ver as demais estrelas? A gente vai ver o motivo disso no próximo slide. Mas só para comentar para vocês, né? Isso aqui é o céu, uma parte do céu que a gente vê aqui da Terra. Então a gente vê estrelas muito brilhantes, como o caso da estrela Vega, por exemplo, né? A segunda estrela mais brilhante do céu. E a gente vê várias estrelas aqui. O Sol ele é uma estrela como qualquer outra dessas aqui. E se a gente estivesse muito distante, né? Se a gente estivesse, por exemplo, num planeta que orbita a estrela Sirius, né? A estrela mais brilhante do céu noturno, e a gente olhasse para essa mesma região do céu, né? Lá de Sirius, ao invés de olhar aqui da Terra, a gente veria o Sol nessa região, no meio das demais estrelas, sem nada muito especial a respeito dele. Então, por que daqui da Terra a gente vê o Sol tão mais brilhante do que as outras estrelas? Simplesmente porque ele está muito mais perto da Terra do que as outras estrelas. Aqui da Terra, ele parece ter um brilho 200 bilhões de vezes maior do que o brilho de Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno. Então, Sirius é a segunda estrela mais brilhante do céu, porque a estrela mais brilhante do céu é o Sol, que daqui da Terra tem um brilho aparente 200 bilhões de vezes maior. E isso se deve única e exclusivamente ao fato de que o Sol está a cerca de 550 mil vezes mais próximo de nós do que Sirius. Claro que isso não é o único fator determinante para o brilho de uma estrela, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nas aulas sobre estrelas, que isso está relacionado tanto à distância que a estrela se encontra, quanto ao brilho intrínseco que ela emite. Algumas estrelas, de fato, emitem mais luz do que as outras. Mas não é isso que explica o fato do Sol ser a estrela mais brilhante do céu vista aqui da Terra. Ele não é uma estrela considerada de brilho intrínseco muito alto. A gente vai ver que o Sol é uma estrela ali bem comum. Basicamente o que está escrito aqui, né? Quando a gente compara em valores absolutos, o brilho intrínseco, o Sol é uma estrela de brilho intermediário. Então a gente vai começar agora vendo algumas propriedades do Sol, como massa, raio, composição química e o estado da matéria no Sol, para depois a gente ver com mais detalhes a fonte de energia e
a estrutura interna do Sol. Bom, com relação à massa, né, o Sol ele concentra praticamente toda a massa do Sistema Solar, né, juntando todos os planetas, os asteroides, as luas, enfim, tudo aquilo que a gente vai ver na próxima aula que faz parte do Sistema Solar, juntando tudo isso, praticamente toda a massa está concentrada no Sol, 99,87% da massa do Sistema Solar. E olha que a outra parte, né, os 13% que sobram, a maior parte disso está concentrada nos planetas gigantes, principalmente Júpiter. Né? E aqui a gente tem uma comparação do tamanho do Sol e o tamanho dos planetas. Né? A gente tem o Sol, a gente tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e a gente tem aqui, né, bem menorzinho, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e a Terra aqui tem a Lua do lado. Isso está em escala, né, para a gente ver essa relação entre os tamanhos. Então, com relação à massa, o Sol é 1000 vezes mais massivo do que Júpiter, o segundo corpo que concentra mais massa no Sistema Solar. Com relação à Terra, o Sol ele é mais de 300.000 vezes mais massivo do que a Terra. Isso em termos de massa, né? Mas se a gente fala em termos de tamanho, as diferenças elas não são tão absurdas, né? Como a gente pode observar por essa imagem aqui que está em escala. O Sol ele é de longe o maior corpo do Sistema Solar, mas a diferença não é tão acentuada, né? Quando a gente compara o tamanho do Sol com o tamanho de Júpiter, o Sol ele só é 10 vezes maior do que Júpiter em termos de raio, né? E com relação à Terra, o raio do Sol é cerca de 100 vezes maior do que o raio da Terra, né? Ou seja, Júpiter também é 10 vezes maior do que a Terra. E aqui uma coisa que é interessante a gente comentar é que, por exemplo, o Sol ele é 10 vezes maior do que Júpiter, mas ele tem 1000 vezes mais massa. Só que isso é uma coisa que faz total sentido, considerando que esses corpos têm densidades médias parecidas, uma vez que o volume cresce com o raio ao cubo, né? 4/3 πr ao cubo, se a gente considera que são esferas perfeitas. Então, se a gente aumenta o raio 10 vezes, a gente aumenta o volume 1000 vezes. Ou seja, a gente aumenta a massa 1000 vezes se a gente mantém uma densidade média igual. E isso também é um indicativo de que a densidade e a composição química do Sol é parecido com a composição química dos planetas gigantes. É uma coisa que a gente vai ver melhor na próxima aula, quando a gente for discutir os planetas do Sistema Solar. E falando em densidade, né, em massa por unidade de volume, a densidade do Sol, a densidade média do Sol, ela é consideravelmente baixa. Ela é uma densidade média de 1,41 gramas por centímetro cúbico, que é parecido, né, só um pouco maior do que a densidade da água. Mas isso não significa que o Sol como um todo ele é muito pouco denso. Isso depende de qual região do Sol a gente está levando em consideração. Quando a gente considera o núcleo do Sol, a densidade ela é altíssima, né? É uma densidade de 160 gramas por centímetro cúbico. Né? O núcleo do Sol ele tem mais do que 8 vezes a densidade do ouro, que é um metal muito denso. Mas para dar essa densidade média baixa, isso significa que na superfície ela tem que ser muito menor, né? Então, se a gente olha a densidade média do Sol na superfície, a gente vê que ela é apenas 1 bilionésimo de grama por centímetro cúbico. Né? Então é uma densidade extremamente alta no núcleo, uma densidade praticamente inexistente na superfície, né? A superfície do Sol é quase um vácuo. Né? Existe muito pouca matéria ali, ela está não muito pouco em termos absolutos, mas por unidade de volume existe pouca matéria, ela está muito rarefeita ali na superfície, na atmosfera. Então, essa característica que o Sol tem, depois a gente vai ver com mais detalhes, né, essa distribuição da estrutura do Sol, mas o que é importante a gente mencionar aqui é que as condições, né, do material no solo são bem diferentes dependendo da região que a gente olha. Então, a gente tem um núcleo muito denso e uma superfície
é muito pouco densa. A gente vai ver mais para frente que isso também é importante para a gente determinar onde estão acontecendo as reações que causam a liberação de energia no Sol. A gente vai ver que é só no núcleo, por um dos motivos ser a densidade alta, que a gente tem a ocorrência das reações que liberam a energia. E aqui, né, é um pequeno resumo das principais propriedades do Sol, né? A massa, por exemplo, é de 2 vezes 10 a 30 quilogramas, mas esse é um número assim que a gente não consegue compreender, né? É um 2 seguido de 30 zeros, isso é muito, é muita coisa, não, na nossa cabeça não entra. Então faz mais sentido a gente comparar esses números com outras coisas para a gente ter uma noção da escala, né? Da ordem de grandeza dessas coisas. Por isso que eu acho que faz mais sentido, ao invés de apresentar um número como esse, comparar, por exemplo, com a massa de Júpiter, como a gente fez, né, que o Sol é 1000 vezes mais massivo do que Júpiter, e comparar também, né, com a massa da Terra, que é mais de 300 mil vezes mais massivo. Mesma coisa com o raio, né, ele tem um raio de 696 mil quilômetros, que também, para a nossa cabeça, é impossível tentar imaginar qual é o tamanho disso, né, é um raio grande, o Sol é grande, e aí a gente tenta de novo comparar, né, com a Terra para ter uma ideia, né, para ter uma noção desse tamanho, e o raio ele é 100 vezes maior do que o raio da Terra. Como eu falei, né, a densidade média ela é só um pouco mais alta do que a densidade da água, então em média a densidade do Sol é baixa, mas se a gente fala em termos de densidade central, a densidade no núcleo do Sol ela é extremamente alta, né, mais denso do que os metais mais densos que a gente encontra aqui na Terra. Em termos de distância, né, o Sol está a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, né, por volta disso, e que para facilitar, né, a gente define essa distância média entre a Terra e o Sol como uma unidade de comprimento que é denominada unidade astronômica. E a gente vai ver que essa definição, né, da unidade astronômica, a distância média entre a Terra e o Sol, ela é muito importante para a gente determinar a distância para outras estrelas. A gente vai ver que a gente usa isso aqui como uma base na determinação da distância das outras estrelas. A luminosidade do Sol é a quantidade de energia que ele emite por segundo, né? É uma luminosidade também extremamente alta, e a gente vai ver mais para frente aqui de onde vem, né? Qual é o principal mecanismo através do qual o Sol produz toda essa energia que está sendo emitida por segundo, né? Muita energia sendo emitida num espaço de tempo muito curto, ao longo de um intervalo de tempo muito longo, né? A gente sabe que o Sol tem bilhões de anos de vida e vai continuar produzindo energia nessa taxa por mais alguns bilhões de anos. Então é realmente uma fonte que precisa ser capaz de atender, né, toda essa energia que a gente sabe que já foi e que vai continuar sendo emitida. E uma outra questão que também é importante é a temperatura na superfície do Sol. Na superfície a temperatura ela é alta, mas no interior ela é absurdamente mais alta. Né? O Sol ele tem uma temperatura na superfície de 5.778 Kelvin, mas no interior essa temperatura ela passa de 15 milhões de Kelvin. E a gente vai ver, né, nos próximos slides que essa temperatura no centro, né, no interior, e essa densidade elas são fundamentais para que ocorra a reação de fusão nuclear, né, que a gente vai ver que é a principal fonte de energia do Sol. Então essas condições elas são necessárias para que essas reações ocorram. Aqui é em termos de composição química, né, do que o Sol é feito, e não é muito complexo a composição química do Sol, ele é formado majoritariamente por hidrogênio e hélio. Né? Se a gente soma isso daqui, sobra menos de 2% para compor todos os outros elementos químicos que estão presentes no Sol, mas isso não é nenhuma particularidade do Sol. Né? Isso aqui vem, na verdade, de uma composição química primordial do universo, que era majoritariamente mesmo hidrogênio e hélio, e todas as estrelas, né, têm uma composição química parecida, né? Praticamente toda ela formada por hidrogênio e hélio, sendo que hidrogênio corresponde à maior parte. E só aí por volta de 2%, ou em muitos casos menos do que isso, é o que compõe os demais elementos. E
Com relação aos demais elementos, os mais abundantes são oxigênio, carbono, mas tem também aqui, né, nitrogênio, por exemplo, né, e os outros, né, ferro, enxofre, aqui não é em inglês, né, mas enfim. Os principais são aqui o hidrogênio e o carbono. O oxigênio e o carbono. E a gente vai ver, né, por que isso ocorre. Eu acho que não nessa aula, né, que a gente vai... Nessa aula a gente vai focar no Sol, mas a gente vai falar muito sobre de onde vêm esses elementos químicos quando a gente estiver discutindo a evolução de estrelas como um todo. A gente vai ver que todos esses elementos químicos eles são formados em processos que estão relacionados com a evolução estelar. E isso vai enriquecendo o universo ao longo do tempo. Então, todas as estrelas elas são formadas majoritariamente por hidrogênio e hélio por conta da nucleossíntese primordial, né, que vem desde o Big Bang, né, a composição química inicial do universo, mas progressivamente o universo ele vai sendo enriquecido com a evolução das estrelas. Mas isso é uma fração pequena da composição do Sol e das demais estrelas. Então, o principal é hidrogênio e hélio. E qual é o estado que se encontra, né, essa matéria? A gente está acostumado a ver 3 estados da matéria, né, o sólido, o líquido e o gasoso, indo do menos energético para o mais energético. Né? O sólido é um estado menos energético, geralmente quando a gente fornece energia, a gente transforma de sólido para líquido, e fornecendo mais energia, a gente transforma de líquido para gasoso. A gente pode pensar nisso, por exemplo, você pega um cubo de gelo e coloca ele no fogo, né? Você fornece energia para ele. Primeiro você vai passar do estado sólido para o estado líquido, né? Porque você forneceu energia, você tornou aquela matéria com mais energia interna, e aí fornecendo mais energia interna ainda, você passa do líquido para o gasoso quando acontece, né, a ebulição. Só que existe, além do estado gasoso, existe um estado que é ainda mais energético, que é o estado de plasma, que é quando a energia interna é tão alta que os elétrons eles se desprendem dos núcleos atômicos, e aí você tem ali uma sopa de partículas carregadas. Você tem os núcleos atômicos, que no caso do Sol a gente viu que é principalmente hidrogênio e hélio, e você tem os elétrons ali que estão vagando soltos, eles não estão presos no núcleo. Isso aqui é uma aproximação, né? Na prática, a gente tem uma distribuição da quantidade de níveis de energia que são ocupados pelos elétrons e de elétrons livres, que está relacionado com a temperatura no Sol, mas como uma aproximação a gente pode considerar que é mesmo assim uma sopa com os núcleos positivos e os elétrons soltos ali, né, vagando, não ligados aos núcleos atômicos. E isso é o que a gente teria então, um material que a gente chama de plasma, e é nessa forma, né, nessa forma da matéria que se encontra a matéria do Sol em toda a sua estrutura, desde o núcleo até a atmosfera. E como é interessante, né, a gente pensar esse comentário aqui, que no nosso dia a dia a gente está acostumado a ver a matéria nos estados sólido, líquido e gasoso, e para a gente é isso que existe. Né? Mas como eu mostrei para vocês, a massa do Sol concentra praticamente toda a massa do sistema solar, e isso acontece em todos os sistemas estelares. Né? A maior parte da massa do universo está concentrada nas estrelas. E isso é importante comentar, que eu estou falando de massa bariônica. Né? A gente não está falando aqui de matéria escura, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente no curso, mas falando só da matéria visível, né? A matéria que a gente vê, a maior parte está concentrada nas estrelas, e a matéria nas estrelas está na forma de plasma. Então, apesar de não ser uma forma, um estado da matéria que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, esse é o estado da matéria mais abundante que existe no universo. Justamente porque é o estado da matéria nas estrelas, as estrelas concentram a maior parte da matéria visível no universo. Então, esse foi um panorama geral das propriedades do Sol. E agora a gente vai para a parte realmente interessante, que é discutir como é a estrutura interna do Sol, mas antes disso, como o Sol produz, né, a energia, né, a luz que ele emite, de onde vem isso, qual é o principal mecanismo que produz essa energia que o Sol emite. Então é isso que a gente vai ver agora.
Então, a gente sabe que o Sol emite uma enorme quantidade de energia porque a gente consegue medir essa energia que está sendo emitida. Isso é bem simples, a gente consegue medir a quantidade de energia que chega até a Terra, a gente conhece a distância entre a Terra e o Sol, e então a gente consegue medir qual é a energia total que o Sol emite. A gente vai ver, né, depois como a gente calcula coisas desse tipo para outras estrelas, né, levando em consideração a distância que a estrela se encontra da gente. E por causa do Sol vai ser uma coisa semelhante, né? Conhecendo o brilho aparente, né? O brilho que a gente mede aqui da Terra. E a distância é possível calcular o brilho intrínseco. A gente vai ver como calcular isso numa aula mais para frente. Mas é bem simples de calcular e fazendo isso para o Sol, a gente obtém que ele emite uma quantidade de energia de 3,9 vezes 10 a 26 watts, que é igual a 3,9 vezes 10 a 26 joules por segundo. Então, uma quantidade enorme de energia que está sendo emitida por segundo. Então, realmente uma coisa difícil de conceber, né, de entender. Mas essa energia que está sendo emitida, ela é emitida em todas as direções. Então, nem toda a energia que está sendo emitida pelo Sol chega até a Terra. Só aquela parte que está apontada para a Terra, né, da energia que é emitida, que está apontada para a Terra, que vai chegar até aqui, já que ele emite em todas as direções. Então, só uma pequena parte da energia que é produzida pelo Sol chega até a Terra. E durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, né, isso é uma coisa que a gente só passou a entender mesmo no século passado, durante muitos anos a origem dessa energia era completamente desconhecida, completamente considerada um mistério para a ciência. A primeira hipótese, né, que surgiu foi de que essa fonte de energia seria a combustão, como por exemplo combustão de gasolina aqui na Terra, né, um exemplo. E se a gente for comparar, né, a quantidade de energia que o Sol emite por segundo com a quantidade de energia que a gente conseguiria produzir com combustão de gasolina, a cada segundo ele emite o correspondente a 2 vezes 10 a 20, né, um 2 seguido de 20 zeros, galões de gasolina por segundo. Né? Energia por segundo é correspondente a tudo isso de combustão de gasolina, que é milhões de vezes maior do que a produção anual de petróleo da Terra. Isso é para a gente tentar entender, né, o tanto de energia que o Sol está emitindo. Né? Então, se a gente pega toda a energia que é produzida ao longo de um ano na Terra, isso ainda é milhões de vezes menor do que o que o Sol emite em um segundo. Realmente é muita energia que ele está emitindo. E vamos supor então que essa é a fonte de energia do Sol, a gente sabe a massa do Sol, e vamos supor que ele consegue queimar toda a massa dele, que toda a massa dele corresponde a combustível que ele vai queimar ao longo do tempo, e por quanto tempo, né, ele conseguiria manter essa taxa de reação, por quanto tempo ele conseguiria manter essa quantidade de energia sendo produzida, dado que a gente sabe a massa que ele tem. Isso é bem simples, né, de calcular. A gente considera que a massa total do Sol é combustível, a gente sabe quanto que está sendo queimado por segundo, porque a gente sabe o quanto de energia ele emite por segundo, e a gente faz aí uma regra de 3 para ver por quanto tempo ele conseguiria manter essa reação. E se a gente faz esse cálculo, para o caso do Sol, o combustível se esgotaria em 10 milhões de anos, caso a fonte de combustível fosse a combustão. Só que a gente sabe que o Sol tem muito mais do que 10 milhões de anos. Né? A gente, por vários métodos, como por exemplo a datação radioativa de meteoritos, mostram que o Sistema Solar tem mais do que 4,6 bilhões de anos. Ou seja, né, não é possível a gente explicar a fonte de energia do Sol através da combustão, porque mesmo os métodos de combustão mais eficientes que a gente conhece não permitiriam que o Sol mantivesse essa taxa de reações pelo período de tempo que a gente sabe que ele manteve essa taxa de reações. Então a gente pode concluir com toda certeza que a fonte de energia do Sol não vem através da combustão. E aí veio uma segunda hipótese, né, de que a fonte de energia do Sol poderia ser o colapso gravitacional. Né? Quando um corpo ele colapsa gravitacionalmente,
parte da energia gravitacional ela vai ser convertida e dissipada na forma de luz, e isso então poderia explicar a luminosidade do Sol. Mas fazendo a conta, a gente vê que isso também não explica, porque para um corpo emitir energia através do colapso gravitacional, ele tem que estar sempre diminuindo de tamanho. E para o Sol manter a taxa de reações, né, para ele conseguir, para o Sol manter a taxa de emissão de energia que ele tem, através do colapso gravitacional, ele teria sempre que ficar diminuindo de tamanho e ele colapsaria por completo em 20 milhões de anos. Então, o colapso gravitacional também não é suficiente para explicar a emissão de energia do Sol. Então, também a gente pode descartar colapso gravitacional como uma das fontes de energia. Mas é um detalhe aqui que é importante comentar: essa não é a fonte de energia do Sol hoje. Isso a gente sabe. Mas isso é uma fonte de energia importante em outras fases evolutivas das estrelas, e isso é uma coisa que a gente vai ver quando a gente vai falando de evolução estelar. A gente vai ver algumas etapas evolutivas em que o colapso gravitacional é uma fonte importante de energia para a estrela ou para a protoestrela que está se formando, como a gente vai ver. E aí vem uma terceira hipótese, né, que seria a fusão nuclear. Mas isso só veio a ser discutido, né, só veio a ser proposto com o desenvolvimento da física nuclear no século passado. Então, ao longo de centenas, né, de anos, a gente não sabia qual era a fonte de energia do Sol, né, ao longo de milhares de anos na prática, né? E só a partir do século passado que a gente passou a entender de onde podia estar vindo então essa energia. Hoje a gente sabe que a fusão nuclear é um dos métodos mais eficientes de conversão de massa em energia, mas que essa fusão ela exige condições extremamente extremas, né, por assim dizer. É preciso temperaturas muito altas e densidades muito altas. Mas no interior do Sol, né, eu mostrei para vocês que a densidade é altíssima, a temperatura é altíssima. Lá no interior existem as condições necessárias para ocorrer essa cadeia de reações aqui, que é conhecida como cadeia próton-próton, na qual átomos de hidrogênio colidem para no fim formarem um átomo de hélio. Então isso aqui que tá sendo discutido, né, justamente é necessário condições extremas, porque os núcleos atômicos eles são carregados positivamente, então existe uma repulsão eletrostática, né? Carga positiva repele carga positiva, então existe uma força natural aí que impede os núcleos de se aproximarem, então eles têm que se aproximar com uma velocidade altíssima para que essa aproximação, mesmo com a repulsão eletrostática, resulte na fusão dos dois núcleos. Isso dá origem a um novo elemento químico mais pesado do que os elementos químicos que estavam colidindo. E por que isso resulta em energia? Né? Por que elementos químicos colidindo e se fundindo e dando origem a um outro elemento químico resulta em energia? Porque um átomo de hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio. E essa diferença de massa, né, ela é emitida na forma de energia, e para converter isso a gente usa aquela famosa equação, né, do Einstein, igual a mc ao quadrado. Se a gente sabe a diferença de massa, a gente sabe a energia que é emitida em cada uma dessas reações. Aqui é basicamente o que eu falei, né, eu usei o slide anterior para falar isso, mas essa aqui é a principal fonte de energia no Sol. A fusão nuclear é a principal fonte de energia das estrelas. Mas qual é a principal cadeia de reações nucleares que está acontecendo? Depende, varia de estrela para estrela, como a gente vai ver nas aulas sobre estrutura e evolução estelar. Mas essa aqui é a principal fonte de energia no caso do Sol. É o que a gente chama de cadeia próton-próton, na qual 4 núcleos de hidrogênio, né, ou 4 prótons, núcleos de hidrogênio e prótons são a mesma coisa, 4 núcleos de hidrogênio se fundem, né, dando origem a um átomo de hélio. Mas essa fusão ela passa por várias etapas, né? Primeiro, os hidrogênios se fundem no que a gente chama de deutério,
né, que é um núcleo que tem um próton e um nêutron, que depois se funde com outro hidrogênio para formar um átomo de hélio 3, que é um átomo de hélio, mas que tem apenas um nêutron no núcleo, que depois se funde com outro átomo de hélio 3 e libera dois prótons e um átomo de hélio 4, né, que é o final da reação. A gente fala que são 4 átomos de hidrogênio dando origem a um átomo de hélio, porque a gente começa com 4 átomos de hidrogênio e termina com um átomo de hélio, mas na prática são 6 átomos de hidrogênio que participam da reação, né, 3 do lado de cá e 3 do lado de cá, mas tem a liberação de 2 prótons no final, então a gente corta, cancela esses dois com esses dois, então são 4 átomos de hidrogênio dando origem a um átomo de hélio. E quando a gente faz aquela conta, né, a quantidade de energia que está sendo emitida aqui, e compara com a quantidade de energia que o Sol está emitindo, a gente consegue calcular quantas reações desse tipo estão ocorrendo a cada segundo, e a gente sabe a quantidade de massa que o Sol tem, a gente compara, né, com a quantidade de massa que está entrando nessa reação a cada segundo para a gente saber por quanto tempo o Sol consegue manter essa reação para emitir a quantidade de luz que ele está emitindo. E aí a gente fazendo essa conta, a gente vê que o Sol tem hidrogênio suficiente para manter essa taxa de emissão de energia por bilhões de anos, e isso é condizente com a idade do Sol. A gente sabe que a quantidade de hidrogênio que ele tem é suficiente para manter isso por 10 bilhões de anos, ele tem aí por volta de 4,7, então o Sol vai continuar ainda mantendo essa reação por mais alguns bilhões de anos, inclusive. E a gente pode concluir que essa, então, é a principal fonte de energia do Sol. Claro que não é apenas através disso que a gente conclui, né, que essa é a principal fonte, a gente tem modelos que descrevem a estrutura do Sol, esses modelos mostram que o interior tem as condições necessárias para desencadear essas reações, né, para fazer com que essas reações ocorram, e tem a composição química necessária para que essas reações ocorram. Então, essa é a principal fonte de energia do Sol, a fusão nuclear. E aqui, como eu comentei, né, mais um comentário, essa aqui é a principal reação para o Sol, mas nas outras estrelas isso pode ser diferente, isso depende da região da estrela onde está ocorrendo a reação e do estágio evolutivo em que a estrela se encontra. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver com bem mais detalhe na segunda parte do curso, que é praticamente só sobre a estrutura e evolução das estrelas. E aqui é só para comentar, né, a diferença de massa que existe entre os entre os núcleos de hidrogênio e o núcleo de hélio. Né, os 4 núcleos de hidrogênio têm essa quantidade aqui de massa, um núcleo de hélio tem essa quantidade de massa, então existe uma diferença bem pequena, né, entre as duas massas, que a gente pode converter em energia usando essa equação aqui. A gente substitui a massa aqui, e isso aqui é a quantidade de energia que é emitida por reação. Então, uma coisa que até dá para calcular, né, eu posso passar isso como um trabalho depois para vocês, é calcular quantas reações tem que estar acontecendo por segundo para o Sol emitir a quantidade de energia que ele emite. E é bem simples, né? A gente calcula aqui, através dessa diferença de massa e dessa equação, a gente calcula a energia de uma reação. A gente sabe a energia total que ele emite por segundo. Então é só dividir um pelo outro e a gente tem a quantidade de reações desse tipo que acontecem no Sol a cada segundo. É um número extremamente alto, mas que o Sol consegue manter por bilhões de anos, justamente porque ele tem uma massa extremamente alta. Né? Então, isso conclui com relação o que a gente estava discutindo com relação à fonte de energia do Sol. Então, só para sumarizar, a principal fonte de energia do Sol é a fusão nuclear, que no caso do Sol acontece através da fusão de 4 átomos de hidrogênio, né, 4 núcleos de hidrogênio, ou 4 prótons, em um núcleo de hélio, e tendo como liberação de energia os fótons, que vêm justamente da diferença de massa entre o núcleo de hélio e os 4 átomos de hidrogênio. Então agora a gente vai começar a falar sobre a estrutura do Sol, né? Como que é o interior, como que é a estrutura intermediária até chegar na superfície e a atmosfera do Sol.
Então a gente vai ver agora que a gente pode dividir, né, a estrutura do Sol em interior, superfície e atmosfera. E essa imagem aqui ela é meio que um resumo de todas as estruturas que a gente vai comentar sobre a estrutura interna do Sol. Então, para começar, existe um núcleo, né, onde é a região onde ocorrem as reações de fusão nuclear que a gente acabou de ver. Por fora, né, do núcleo, até um pouco mais da metade do interior do Sol, a gente tem o que a gente chama de uma zona radiativa, né, que a gente vai ver mais adiante os diferentes mecanismos de transporte de energia do Sol. Essa região é chamada de radiativa porque o principal mecanismo de transporte de energia é a radiação. Mais externamente que essa camada radiativa, a gente tem uma zona que a gente chama de zona convectiva, porque nessa zona o principal mecanismo de transporte de energia é a convecção. A gente vai ver mais adiante o que significa cada um desses mecanismos. Então, isso basicamente é o que define o interior do Sol, né? O núcleo, a zona radiativa e a zona convectiva. E logo depois disso a gente tem a fotosfera, que é o que a gente chama de superfície do Sol. Na prática, quando a gente olha para o Sol, e a gente nunca deve olhar para o Sol sem um óculos de proteção, né, mas quando a gente, ou um filtro especial, né, claro, mas quando a gente olha para o Sol de maneira adequada, o que a gente vê é justamente a fotosfera. É daqui que estão saindo os fótons que chegam até nós quando a gente observa no intervalo de comprimento de onda da luz visível. E isso é o que a gente chama então de superfície do Sol. Nessa superfície tem o que a gente vai ver mais adiante, que são as manchas solares, regiões que estão associadas ao campo magnético do Sol e que são um pouco mais frias do que a superfície, por isso aparecem mais escuras. Logo depois da fotosfera começa a atmosfera do Sol, que ela pode ser dividida em cromosfera e coroa. E a cromosfera ela é uma região, né, mais externa, mais rarefeita do que a fotosfera, mas que tem várias coisas acontecendo aqui também. Né? Na cromosfera a gente tem proeminências, que são observadas em torno do Sol, né, que também estão associadas ao campo magnético do Sol. A gente tem também os flares solares, né, que são verdadeiras ejeções de massa do Sol, que também estão associadas, né, ao campo magnético. Eu vou mostrar um vídeo depois para vocês de um flare solar acontecendo. Ele realmente ejeta uma quantidade enorme de matéria. Isso tudo acontecendo na cromosfera. E mais externamente a isso, a gente tem a última parte da estrutura do Sol, né, que é a última parte da atmosfera, que é a coroa solar, e que se estende por várias vezes, né, o que a gente considera usualmente como o raio do Sol, porque o Sol ele não tem uma superfície muito bem definida, né? É só uma densidade que vai diminuindo suavemente conforme a distância aumenta. Então, ele não tem um limite físico que você fala, o Sol acaba aqui, né? É só uma densidade que vai diminuindo, e essa última parte que a gente chama de coroa, é justamente, então, essa parte que se estende muito além do que a gente considera o raio do Sol. Então vamos ver com detalhes cada uma dessas regiões agora, começando pelo interior do Sol. Como eu falei para vocês, a gente tem núcleo, zona radiativa e zona convectiva. Mas fica uma pergunta, né? Como que a gente consegue conhecer o interior do Sol? A fotosfera, a cromosfera, a coroa, a gente tem como observar com um telescópio. Né? A fotosfera é o que a gente observa principalmente, mas com alguns filtros especiais a gente consegue ver a cromosfera e a coroa. Mas o interior não, o interior a gente nunca vê diretamente. Então, para entender como é o interior do Sol, a gente tem que fazer ou modelagens computacionais, né, da estrutura do Sol. A gente sabe algumas condições que devem ser atendidas, como por exemplo o equilíbrio hidrostático, né? O Sol ele não está nem se expandindo nem contraindo na atual fase em que ele se encontra, né? A quantidade de matéria, a gente sabe as condições que devem existir no interior, e colocando essas condições que a gente sabe que devem ocorrer, as equações que descrevem, né,
o interior das estrelas, a gente consegue modelar como deve ser o interior do Sol. E além disso, para o caso do Sol, a gente consegue estudar o interior por meio da heliosismologia, que eu vou mostrar depois para vocês, que permitem estudar o interior do Sol a partir de flutuações que são observadas na superfície. E aqui para comentar, né, as dimensões com relação ao raio solar, o núcleo ele corresponde a 20% do raio solar, então aqui é onde estão ocorrendo as reações de fusão nuclear. A zona radiativa, né, seria metade do raio solar, mas desde 0,2 até 0,7 vezes o raio do Sol, que é a zona onde o principal mecanismo de transporte de energia é a radiação. E a zona convectiva mais externa, né, os 30% restantes, até completar do centro até a superfície, é o que a gente chama então da zona convectiva, onde o principal meio de transporte de energia é a convecção. Nessa imagem mostra basicamente a mesma coisa que eu mostrei na imagem anterior, a vantagem é que essa aqui está em português, tá? Então se alguém tiver alguma dificuldade, eu sugiro olhar essa daqui como referência. Aqui é para comentar aqueles mecanismos de transporte de energia que eu falei, né? Existem 3 mecanismos principais de transporte de energia: a radiação, a convecção e a condução. A radiação é a energia que é transportada na forma de luz, né? São fótons transportando energia. A convecção é quando a matéria que está mais energética ela se desloca para uma outra região e leva essa energia com ela. Então a gente teria aqui, por exemplo, próximos da fonte de energia, imagina um gás que está sendo aquecido e esse gás se desloca para uma outra região transportando essa energia que ele recebeu. Quando é dessa forma, né, matéria transportando energia, matéria se deslocando e transportando energia, a gente chama o transporte de convecção. E quando a energia ela é transportada, por exemplo, num sólido, né, os átomos do próprio material interagindo entre si e trocando energia, é o que a gente chama de condução. Então, por exemplo, se a gente coloca uma barra de metal próxima de uma fonte, o lado que estiver mais próximo da fonte de energia ele vai esquentar primeiro e a própria agitação dos átomos próximos, né, os mais aquecidos com relação aos menos aquecidos, vai transportando essa energia até o outro lado, e isso é o que a gente chama de condução. Então aqui, né, só para sumarizar isso, a radiação é energia transportada na forma de luz, e como a gente viu, a zona radiativa, aquela que vem logo depois do núcleo do Sol, é justamente a zona em que esse transporte de energia ele é predominante. Então do núcleo até cerca de faltando aí 30% do raio solar para chegar até a superfície, é o principal mecanismo de transporte de energia. A convecção é a energia transportada pelo deslocamento de moléculas, né, deslocamento da matéria, não necessariamente moléculas isoladas, pode ser grandes porções de matéria também, e isso é o que ocorre nas camadas mais externas do Sol, que a gente chama de zona convectiva. Não é que esse é o único meio de transporte de energia nessa região, mas é o predominante. E a condução é quando a energia é transportada através do choque das moléculas de um material. Isso não é predominante em nenhuma região do Sol. Então, só essas duas aqui que são predominantes, essa mais no interior e essa mais no exterior. Isso para o Sol, né? Deixa eu ver se eu volto nisso no próximo slide, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui é uma coisa que acontece para o Sol. A zona radiativa ela é mais interna, a zona convectiva ela é mais externa. É importante falar que isso é para o Sol porque isso é diferente para outras estrelas e isso influencia em como vai se dar a evolução da estrela. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver quando a gente estiver falando de evolução estelar. Mas para o caso do Sol, a zona convectiva é a mais externa. E aqui é só para falar o que é, então, a heliosismologia, né, que é uma das formas que a gente tem para entender como é a estrutura interna do Sol. A gente só consegue observar diretamente a superfície do Sol. Mas a gente consegue observar flutuações nessa superfície, né, que estão relacionadas à propagação de ondas no interior. E dependendo da frequência
dessas flutuações, a gente observa diferentes regiões do interior do Sol. Então, essas que têm frequência maior, né, a gente observa uma região que está mais próxima da superfície. Já as flutuações, né, que são em escala maior na superfície, elas estão mapeando mais o interior do Sol. Então, é basicamente isso aqui. Os sismos de maior frequência ocorrem próximos da superfície e essa propagação, né, a forma como ocorre essas flutuações depende da estrutura do interior, e estudando essas flutuações a gente consegue descrever como deve ser o interior do Sol para reproduzir essas flutuações que a gente observa. Então isso é algo que a gente consegue usar para entender o interior do Sol. Então é isso, modelos estelares. E uma outra coisa, né, são neutrinos, que são um produto das reações de fusão nuclear que acontecem no núcleo, que a gente também consegue observar. Né? Então, juntando todas essas coisas, a gente consegue entender como deve ser a estrutura interna do Sol. O núcleo, né, eu falei aqui da zona radiativa e da zona convectiva, mas o núcleo ele é a região na qual ocorrem as fusões nucleares que a gente comentou anteriormente. Né? Então, ele tem uma temperatura de 15 milhões de Kelvin, ele tem que ter uma temperatura tão alta para ser capaz de realizar reações desse tipo. Né? No caso do Sol, 4 prótons dando origem a um núcleo de hélio. Então, isso aqui basicamente é o que está ocorrendo no núcleo, que se estende, né, desde o centro do Sol até por volta aí de 20% do raio do Sol. Então, essa é a quantidade de matéria na prática que está disponível para queima de hidrogênio em hélio e ser utilizado como fonte de energia que depois é emitida pelo Sol. E essa energia que é produzida lá no núcleo, né, os fótons que são liberados nessa reação, né, a luz que é liberada nessa reação, ela primeiro se propaga ao longo dessa zona aqui, né, que a gente chama de zona radiativa, né, é a luz é a energia sendo transportada na forma de luz. Mas uma coisa que é interessante comentar, né, eu não coloquei em detalhes aqui nos slides, mas é interessante comentar que a luz ela não vai direto, né, desde da reação que produz essa luz até a região convectiva, ela na verdade ela vai sendo emitida, reabsorvida e reemitida pelos diferentes átomos que existem desde o núcleo até a superfície do Sol na prática. Então essa luz ela não vai direto, ela demora milhões de anos para sair desde o interior do Sol até chegar à superfície, justamente porque esse fóton ele vai sendo absorvido e emitido pelos diferentes átomos que estão presentes aqui. Mas ainda assim o transporte de energia se dá através da luz. Né? Ela não vai direto, ela vai sendo absorvida e remitida, mas é a luz que está transportando energia predominantemente. Quando a gente chega nessa camada aqui, né, que vai dos 70% até a superfície, a gente tem como principal mecanismo de transporte a convecção, o deslocamento da matéria. Né? A matéria aqui ela recebe energia da parte radiativa, ela se torna mais energética e ela se desloca até a superfície transportando essa energia que veio lá do interior. E como eu comentei, né, essa luz que é produzida no núcleo, ela não vai direto da reação até a superfície do Sol, ela passa por todo esse processo de absorção e reemissão e depois o deslocamento da matéria até chegar na superfície, e isso não é instantâneo, isso leva cerca de 1,5 milhão de anos para chegar até a superfície. O que seria interessante disso? Né? Vamos supor que agora o Sol interrompe, por algum motivo, o Sol interrompe completamente a produção de energia no seu interior. Isso só faria um efeito, né, na quantidade de luz que o Sol está emitindo daqui a 1,5 milhão de anos, porque a luz que o Sol está emitindo agora foi produzida no seu interior 1,5 milhão de anos atrás. Mas teriam outros efeitos na estrutura do Sol se ele parasse de produzir energia, então não é tão verdade assim que não aconteceria nada. Né? Até os próprios neutrinos que são emitidos na radiação deixariam de ser detectados na Terra. Hoje a gente detecta
neutrinos, a gente sabe que as reações estão ocorrendo nesse momento, mas é só um pequeno comentário de que a luz que escapa do Sol agora foi produzida não agora, mas 1,5 milhão de anos atrás, justamente porque ela demora todo esse tempo para percorrer esse caminho do núcleo até a superfície. Então isso foi a parte interna, agora a gente vai ver a parte externa, que a gente pode dividir em duas, né? Em superfície e atmosfera. A superfície, ela é basicamente o que a gente chama de fotosfera, né? Que é a parte do Sol que a gente vê a olho nu, lembrando que a gente não pode olhar para o Sol sem nenhuma proteção, mas é a parte do Sol que a gente vê. E a atmosfera a gente pode dividir entre cromosfera e coroa, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides. Existe uma zona de transição entre a cromosfera e a coroa. Essas regiões elas são regiões de diferentes temperaturas, pressão e composição química. Então a gente vai começar agora olhando com mais detalhes a fotosfera, que é basicamente a superfície do Sol. A fotosfera ela tem uma temperatura aí por volta de 5.800 Kelvin e uma espessura de 500 km. Se a gente for olhar a espessura das regiões que a gente já discutiu antes, que seria o núcleo, a zona radiativa e a zona convectiva, essa espessura ela é extremamente fina comparado com as demais, então é realmente só ali uma pequena casca em torno do Sol. E ela tem essa aparência que a gente está vendo aqui e aqui, que é a aparência de um líquido em ebulição. É cheio de bolhas, grânulos, que são bem grandes, eles parecem pequenos aqui quando a gente olha nessa imagem, mas são células convectivas, que está logo acima da camada convectiva, são células convectivas com tamanhos aí de 700 quilômetros e que duram de 10 a 20 minutos. Então dura pouco tempo, essa estrutura ela vai borbulhando aí com o tempo. Mas a velocidade, a velocidade, que essas bolhas chegam até a superfície é extremamente alta, são 7 km por segundo, que equivale a 25.000 km por hora. E o mais interessante dessa região aqui são a formação das manchas solares, que estão associadas aos fortes campos magnéticos que existem no Sol, e elas são regiões mais escuras que podem ser observadas aí na fotosfera. Aqui mostrando com mais detalhes deixa eu ver onde que eu posso ficar aqui, essas manchas solares que estão presentes na atmosfera. Essas linhas brancas aqui, elas representam as linhas do campo magnético do Sol, e a gente vê como o campo magnético está associado às manchas solares, é justamente a região onde o campo magnético atravessa a superfície do Sol, onde ele é perpendicular à superfície. Essas manchas elas variam, o tamanho das manchas, a abundância e a posição onde elas se encontram, isso varia bastante ao longo do tempo. E, inclusive, a gente vai ver no final da aula o ciclo de 11 anos do Sol, que é marcado principalmente pela observação de mais e menos manchas ao longo do tempo. A mancha ela se divide também em duas regiões, a umbra e a penumbra, a umbra sendo um pouco mais fria do que a penumbra. E uma coisa que é muito importante a gente mencionar é que elas só parecem mais escuras porque a gente está comparando com a fotosfera. Porque um corpo observado a 4.500 Kelvin, a 5.500 Kelvin, ele está emitindo bastante luz. Essas manchas elas ainda emitem muita luz. A questão é que a gente vê ela em contraste com a fotosfera, que é um pouco mais quente. Então é por conta disso que as manchas parecem ser escuras, mas elas também emitem bastante luz. É só uma questão de contraste mesmo com a fotosfera. E aqui é uma comparação, entre algumas manchas solares que estavam sendo observadas nessa data aqui de 2014, comparado com o tamanho de Júpiter e da Terra. E a gente vê que algumas manchas são facilmente maiores do que a Terra, e algumas chegam a tamanho comparável ao tamanho de Júpiter. Então as manchas solares elas são realmente muito grandes. E isso, na verdade,
É algo bom porque facilita a observação da superfície do Sol, né? É algo que a gente pode usar como referência e, inclusive, é assim que a gente faz para medir o período de rotação do Sol, é usando manchas solares como referência. E uma coisa que a gente observa é que dependendo da latitude onde essa mancha se encontra, o período de rotação ele é diferente. Né? Então o Sol, assim como os planetas gigantes, que a gente vai ver na próxima aula, eles não giram como um corpo sólido. Né? A Terra ela gira como um corpo sólido. Ela gira como um todo, todas as latitudes da Terra têm o mesmo período de rotação. Mas o Sol e os gigantes gasosos, como essa parte externa deles não está no estado sólido, né? Está no estado gasoso, no estado de plasma, como é o caso do Sol, eles não giram como um corpo sólido. E o que acontece é que o Equador gira mais rápido do que os polos. Né? No caso do Sol, o Equador gira aí, uma mancha solar no Equador, ela dá uma volta completa em torno de 25 dias, enquanto uma mancha nos polos dá uma volta completa apenas em 34, em 34 dias. Isso significa então que é bem difícil a gente definir qual é o período de rotação do Sol, né? Ele não tem um período único. O período de rotação depende da latitude. Essa região aqui gira mais rápido do que essa região, que a gente chama de rotação diferencial. E além disso, né, a gente também observa através desse tipo de observação que o Sol ele tem uma inclinação do eixo de rotação dele com relação à eclíptica, né, que é o plano orbital da Terra. Então, se a gente tivesse aqui o equivalente ao Equador, né, do Sol, ele teria essa inclinação com relação ao plano da eclíptica. Então, isso é para a parte da superfície do Sol. Agora a gente vai ver a parte externa, que corresponde à atmosfera do Sol e é dividida em cromosfera e em coroa. Então, a primeira parte é a cromosfera. E a cromosfera, normalmente, ela não é visível a olho nu, não porque ela emite pouca luz, mas porque ela emite muito menos luz do que a fotosfera. Né? Apesar de ter uma temperatura maior. Né? Existe ali uma inversão de temperatura quando a gente chega na atmosfera do Sol. Né? O Sol ele tem uma temperatura maior no centro, que vai diminuindo até chegar na superfície, mas ao chegar na superfície e passar para a atmosfera, a temperatura ela volta a subir, e isso se dá por conta da interação com o campo magnético do Sol, que deposita energia nessas camadas mais externas. Mas apesar de ser uma camada mais quente do que a fotosfera, ela é mais rarefeita e, portanto, ela emite menos luz e, pelo contraste com a fotosfera, a gente não observa a olho nu a cromosfera. E assim como a fotosfera, né, tem algumas características que a gente consegue observar, como as manchas solares, a cromosfera também tem características que são proeminentes. Deixa eu voltar aqui um pouco. Que são esses filamentos ou protuberâncias, né, que na verdade são o mesmo fenômeno, mas depende da região onde está sendo observado. Eles, na verdade, são jatos, né, verdadeiros jatos de matéria que estão associados também ao campo magnético do Sol, e quando são observados contra, né, o disco do Sol, a gente chama de filamentos, porque forma esses verdadeiros filamentos mais escuros aqui, né, porque eles são um pouco mais frios do que o resto do material da coroa. Então a gente tem esses filamentos, e quando a gente observa na borda do Sol, né, a gente tem as protuberâncias, que seria isso que a gente está observando aqui. Só um outro comentário: assim como a estrutura da fotosfera é granular, a estrutura da cromosfera também é granulada, só que essas células, né, esses grânulos que se formam, no caso da cromosfera, eles são muito maiores, eles vivem por muito mais tempo do que a região da fotosfera. Aqui destacando, né, o que eu estava falando sobre os filamentos e as protuberâncias. Cada setinha dessa aqui está apontando para um filamento.
Mesma coisa aqui nessa outra imagem, né? Cada círculo desses está destacando um filamento. E aqui é um exemplo de uma protuberância, que seria esse tipo de fenômeno, né? Esse jato, essa arcada, né, magnética, vista no limbo, né, na borda do Sol. E isso aqui é justamente matéria espiralando no campo magnético do Sol. E essa questão do campo magnético na cromosfera causa um fenômeno que é chamado de flare solar. E é um fenômeno que é extremamente energético, extremamente violento, que se dá através de instabilidades magnéticas liberando gigantescas quantidades de energia num período muito curto, que na verdade causam verdadeiras ejeções de matéria do Sol. Essas erupções elas liberam grandes quantidades de energia, né? E a causa está justamente aqui. Né? Imagina que a gente tem um campo magnético numa direção e um outro campo magnético em outra direção, e acontece, né, de ter a circunstância favorável, né, desse campo magnético estar passando sozinho os slides, desse campo magnético estar próximo, né, de um outro campo com polaridade oposta, como está sendo representado aqui. Se eles se aproximam, pode ocorrer a aniquilação, né, do campo magnético, e essa energia que estava contida no campo magnético, né, um campo magnético ele armazena energia, e quando acontece essa aniquilação, essa energia ela é liberada instantaneamente naquela região. E essa energia que é liberada ela é então transferida para o material, né, para a massa do Sol, que acaba sendo ejetada com uma grande velocidade. E além disso, né, além de atingir uma grande velocidade, a gente observa que essa matéria ela pode atingir temperaturas altíssimas, né, da ordem de 100 milhões de Kelvin. Isso é maior até mesmo do que a temperatura no centro do Sol. E nesses eventos, né, essa matéria que é ejetada, ela é ejetada com mais energia do que o campo magnético é capaz de conter, e isso então é liberado para o espaço. E aqui tem um vídeo para eu mostrar para vocês, né, de um flare solar que aconteceu, que foi observado pela NASA. Isso acontece várias vezes ao longo dos anos, então vários flares solares já foram observados. E aqui está um exemplo de um flare que foi observado em vários filtros diferentes. Vocês estão vendo aqui no cantinho esse flare solar, aqui com um zoom agora, né, para ver o que está acontecendo. Aqui estão os filamentos, né, as protuberâncias, que seguem linhas de campo magnético, e aqui a gente vê um caso em que o campo magnético foi aniquilado, depositou essa energia, e isso causou essa ejeção de matéria. E isso são partículas carregadas que inclusive podem chegar até a Terra, né? E se isso não tiver uma energia muito exagerada, né? Nesse caso aqui, se fosse voltado para a Terra, seria possível acontecer aí um desastre por conta de afetar sistemas eletrônicos. Mas quando não é muito violento, né? Quando é só uma ejeção que vem na direção da Terra, o próprio campo magnético da Terra protege a Terra, desvia essas partículas carregadas para os polos da Terra, e é isso, inclusive, que causa as auroras boreal e austral. Mas é um fenômeno que precisa ser monitorado, é por isso que vocês estão vendo aqui que o Sol ele é monitorado constantemente, porque um flare solar desse tipo, dessa violência, se for voltado para a Terra, ele pode representar um risco para sistemas eletrônicos. São partículas carregadas que podem atravessar o campo magnético da Terra se tiverem energia suficiente e afetar sistemas eletrônicos aqui na Terra. Então, é por isso que isso é monitorado constantemente, né, pela NASA e por outras agências espaciais, né, para eventualmente, caso ocorra de ser apontado para a Terra, fazerem um comunicado e evitar inclusive guerra, né, entre dois países que podem acabar pensando que isso foi uma arma usada de um país contra o outro. Não, a gente pode saber que isso na verdade foi um efeito de um flare solar. É uma coisa que pode acontecer, mas que a chance de acontecer voltado exatamente na direção da Terra é muito pequena.
né? Mas é um fenômeno que precisa ser monitorado. Então, seguindo, né, a gente viu a cromosfera e esses fenômenos que acontecem na cromosfera. E agora, por fim, né, a última parte da estrutura do Sol é a coroa solar. E ela se funde, né, com a cromosfera, né, ela gradualmente se funde com a coroa. Não existe ali um limite físico, né, entre as duas regiões. Mas a coroa ela é diferente da cromosfera, principalmente porque ela não segue, né, uma forma esférica e ela se estende muito além do raio do Sol. Né? A forma da coroa, na verdade, ela segue a forma do campo magnético, né, do Sol. E ela não é visível a olho nu, ela só é visível durante os eclipses totais, porque o brilho dela equivale a um brilho da lua cheia. Né? A lua a gente consegue ver. Mas se a Lua estivesse ali do lado do Sol, a gente não conseguiria ver, que é justamente o que acontece no caso de um eclipse. Na verdade, a Lua a gente não veria do lado do Sol, justamente porque aí o lado iluminado da Lua seria o outro, né? A Lua não tem luz própria. Mas no caso aqui, né, a coroa ela tem luz própria, equivalente a uma Lua cheia, mas a gente não observa porque o Sol que está ali do lado é muito mais brilhante, ofusca completamente a luz da coroa. Então, normalmente a gente não vê. Né? Mas quando acontece um eclipse total, né, quando a Lua esconde completamente a luz do Sol, essa parte da coroa, que também tem luz própria, né, equivalente a uma Lua cheia, sem o Sol ofuscando essa região, a gente consegue observar a coroa. E ela é basicamente a luz da fotosfera, né, que é emitida pela fotosfera e está sendo espalhada por elétrons que estão espiralando no campo magnético do Sol. Então, é justamente como são os elétrons espalhando essa luz, né, e eles interagem com o campo magnético do Sol, a forma da coroa segue a forma do campo magnético global, como a gente está vendo nessa figura aqui. E aqui, inclusive, né, uma foto que foi tirada, né, durante um eclipse para mostrar justamente a coroa. Então a gente está vendo aqui, né, isso aqui é a Lua na frente do Sol, um eclipse total, o Sol está escondido aqui atrás, e isso aqui que a gente está vendo, nessas linhas aqui, são as linhas do campo magnético global do Sol, sendo reveladas pelos elétrons que estão presentes na coroa. Então essa é a estrutura interna do Sol, basicamente. Né? E aqui é só um pequeno resumo disso. Né? Então vamos por partes aqui para rever o que a gente discutiu. Então o Sol a gente pode dividir ele em interior, superfície e atmosfera. O interior ele tem um núcleo, né, que se estende até cerca aí de 20% da espessura do núcleo. Tem uma densidade altíssima, uma temperatura altíssima e é a região na qual acontecem as reações de fusão nuclear. Então, o núcleo é onde é produzida a energia no interior do Sol. Na zona radiativa, a densidade e a temperatura já começam a cair, né? Elas caem desde do núcleo até a superfície, mas essa zona é aquela na qual não existe produção de energia, mas existe transporte de energia. Né? A energia que é produzida no núcleo é transportada radialmente para fora através da radiação, né? Que é quando a energia ela é transportada através dos fótons, né? Através da luz. Mas ela não vai direto, né? Como eu falei para vocês. A energia ela é produzida lá no núcleo, o fóton é produzido no núcleo, mas ele vai sendo absorvido e reemitido ao longo de todo o caminho dele pela zona radiativa. Então ele passa por vários núcleos, né? Por vários átomos. Na verdade não pelos núcleos, né? Eles vão interagindo com os elétrons e então vão sendo absorvidos e reemitidos até atravessar essa zona radiativa. Na zona convectiva, né? Não é que aqui não tem convecção, aqui não tem radiação, né? O principal aqui, o nome da zona é porque esse é o meio predominante de transporte de energia. Então quando chega na zona convectiva,
a radiação ela deixa de ser o meio predominante através do qual a energia é transportada e passa a ser a convecção, que é o movimento da matéria mesmo transportando energia. A parte mais interna que recebe a energia é transportado para a parte mais externa, deposita a energia ali e continua essa convecção, né? Esse movimento de convecção da matéria, né? Que quando chega lá em cima, deposita a energia que recebeu lá embaixo, volta lá para baixo, onde recebe mais energia e volta lá para cima e ficam essas células convectivas que inclusive dão aquela forma que a gente vê na fotosfera do Sol, que por sua vez já é a superfície, né? Tem uma espessura muito menor do que a espessura do núcleo da zona radiativa e da zona convectiva, então é verdadeiramente ali apenas uma casca em torno do Sol. E o principal da fotosfera, que é justamente a região que a gente vê do Sol a olho nu, por exemplo, com proteção, não pode olhar para o Sol sem proteção, mas a fotosfera é justamente a parte do Sol que a gente vê e é onde existem as manchas solares. E como a gente vê aqui, né, deixa eu passar para cá, desde o núcleo até a fotosfera, a densidade já cai completamente, a temperatura também, né, sai ali dos 15 milhões de Kelvin do núcleo para entre 6.400 e 4.400, mas aqui está incluindo manchas solares, né? Temperatura na superfície mesmo é 5.778 Kelvin e nas manchas solares são temperaturas um pouco menores. E por fim a gente tem a atmosfera do Sol, que é formado pela cromosfera e pela coroa. A cromosfera ela ainda é uma região esférica, né, na qual a gente observa a formação dos filamentos e das protuberâncias e da onde saem também os flares solares. E a coroa é uma região de tamanho indefinido, né, que atinge várias vezes o raio do Sol e que segue ali o campo magnético global, né, não tem um formato esférico, mas é uma região extremamente rarefeita, né, a densidade ela cai bastante, então é praticamente é quase um vácuo, na verdade, mas existe ali essa matéria que a gente consegue observar, principalmente durante um eclipse total, é possível observar até mesmo a olho nu, mas a densidade cai bastante. Mas a temperatura, ela cresce novamente, né? Isso é interessante comentar, né? A temperatura no núcleo, ela é muito alta e ela vai diminuindo até chegar à superfície, mas na atmosfera ocorre uma inversão, né, dessa relação da temperatura com a distância até o centro. A temperatura diminui até a superfície, da superfície para a atmosfera ela passa a aumentar conforme a gente se afasta. Isso é justamente um efeito do campo magnético do Sol depositando energia nessas camadas mais externas. Então esse é um pequeno resumo, né, dessa estrutura do Sol que a gente comentou. Faltou comentar só sobre o vento solar, né, que é justamente uma emissão de matéria do Sol ao longo do tempo. E o vento solar ele é justamente uma emissão contínua de matéria do Sol, né, que acontece ali a partir da coroa e que faz com que o Sol perca 1 milhão de toneladas de matéria por segundo. Né, parece que realmente é uma quantidade absurda, né? E é muita matéria que o Sol vai emitindo por segundo, e em um ano ele perde 10 elevado a menos 13 vezes a massa total que ele tem. Parece que é muita coisa, né? Que o Sol está perdendo muita massa, mas considerando aqui que ele vive por volta de 10 bilhões de anos, ele consegue manter essa taxa de perda de massa ao longo de toda a sua vida sem esgotar, né, a sua massa total. Mas isso aqui, essa taxa de perda de massa, ela depende da fase evolutiva que o Sol se encontra, né? Atualmente é essa quantidade aqui, mas quando ele chegar numa fase diferente da evolução, né? Quando ele se tornar uma estrela gigante, ele passa a ter uma perda de massa muito mais acelerada do que essa. E a velocidade dessas partículas que são emitidas pelo Sol, ela varia entre 300 e 800 km por segundo, então realmente uma velocidade muito alta, né, que essa matéria vai sendo ejetada, e ela pode ser encontrada até mesmo muito longe do Sol. Então a Voyager 1, que foi aquela sonda que foi enviada para fora, né, do sistema solar,
quando ela estava a 85 unidades astronômicas do Sol, ela ainda estava detectando partículas provenientes do vento solar. Então é como se o Sol se estendesse, né, até essa distância aqui, até além disso, né, que até onde foi detectado. Então é como se a coroa, né, na verdade, se estendesse até lá. Então a gente não consegue dar um limite físico absoluto para o Sol, onde o Sol deixa completamente de existir, porque o vento solar ele se estende a distâncias extremamente altas. É só uma densidade que ela vai caindo até chegar, até tender a densidade do vácuo, mas sempre diminuindo aos poucos. E aqui lembrando, né, que Netuno, o planeta mais distante do Sol, ele está a 30 unidades astronômicas. Então, o vento solar ele é detectado até muito além dos planetas do Sistema Solar. E o vento solar ele também é responsável pelas auroras boreal e austral. Né? Aqui primeiro para comentar a composição dele, né, 96% é prótons, né, os núcleos de hidrogênio, que formam inclusive a maior parte da matéria do Sol, e 4% são núcleos de hélio, que são a segunda maior parte da matéria do Sol. Mas também são encontrados alguns traços dos elementos mais pesados que estão presentes ali, principalmente na atmosfera do Sol. Quando esse vento solar chega até a Terra, por exemplo, ele é desviado, né, pelo campo magnético da Terra, ele meio que protege a Terra de receber esse vento solar diretamente. E o que acontece é que essas partículas elas são desviadas, né, elas são aceleradas ao longo das linhas do campo magnético e elas escoam até os polos da Terra. E ao chegar, né, nos polos e ao se chocar com a atmosfera da Terra, o gás ele é excitado, né, o que a gente chama quando a gente retira os elétrons do gás. Né, na verdade, não quando a gente retira, né, quando a gente passa os elétrons para um nível de energia mais externo, e quando o elétron retorna para o seu nível natural, ele emite essa quantidade de energia que ele tinha absorvido antes. E essa emissão, ela é responsável por essa luz que a gente observa no céu, que são as auroras boreal e austral. Então isso é um efeito também do vento solar, que é produzido na coroa. Então isso encerra o que a gente tinha para discutir da estrutura do Sol. Agora a gente já entra agora no último assunto dessa aula de hoje, que é o ciclo solar, que também está em parte relacionado com as linhas de campo magnético do Sol. Ele tem um ciclo bem claro, né, bem simples de observar, que dura 11 anos, e por isso ele é chamado também de ciclo de 11 anos. E durante esse ciclo, né, a principal, mais evidente diferença que a gente observa no Sol é a variação na quantidade de manchas solares que estão presentes na fotosfera do Sol. Mas um outro efeito que também acontece é a inversão do campo magnético global. O Polo Norte ele aponta em direção a um dos polos do Sol e após um ciclo de 11 anos ele passa a apontar na direção oposta. Isso significa, na verdade, que o ciclo ele não é de 11 anos, como é o nome que a gente dá usualmente. Ele é um ciclo de 22 anos, apesar do ciclo das manchas ter 11 anos. Cada 11 anos, os máximos e mínimos da quantidade de manchas solares se repetem, isso a cada 11 anos. Mas como tem a inversão da orientação do polo norte do campo magnético, o Sol só retorna ao mesmo estado após 22 anos. Então é um ciclo que tem, na verdade, 22 anos. E aqui, né, esse ciclo, né, sendo observado pela quantidade de manchas que foram catalogadas, isso há muito tempo, né, desde que era possível apontar uma luneta para o Sol, é possível observar as manchas solares, lembrando que nunca se olha diretamente para o Sol, muito menos com um telescópio, né, você fica cego se você fizer isso. O que é feito, na verdade, é projetar o Sol num anteparo e olhar as manchas solares que estão aparecendo ali nesse anteparo,
mas isso é uma coisa que dá para fazer desde de que a luneta foi inventada. Então isso é algo que é catalogado ao longo de centenas de anos, né? Desde 1700 e pouco a gente tem registros da quantidade de manchas solares que eram observadas ao longo de cada ano, e a gente vê que o ciclo ele é muito claro, ele é muito evidente, né? A cada 11 anos a quantidade de manchas ela passa por um máximo e por um mínimo, né? Então isso aqui a gente vê, cada máximo desse é separado por um período de 11 anos. E além disso, né, tem as inversões do polo norte magnético, também no polo sul, né, eles invertem de lado. Isso aconteceu em 2000 e aconteceu de novo em 2013, e a próxima inversão é por volta de 2020. Isso é algo que a gente consegue medir agora, né, que a gente tem equipamentos mais sofisticados que conseguem medir a polarização do campo magnético do Sol, mas isso era algo que antes não era possível. Antes a gente só tinha contagem das manchas solares. E é possível observar, né, a principal evidência do ciclo do Sol é a variação das manchas solares, mas como isso está relacionado justamente com variações no campo magnético do Sol, isso também pode ser observado, né, em outras regiões, como a coroa e a cromosfera. Então aqui a gente está vendo, né, como é a coroa do Sol no máximo do ciclo, né, quando o ciclo está no máximo de manchas, por exemplo, quando o campo magnético é máximo, a gente vê uma forma do campo magnético. E quando a gente observa num mínimo solar, a gente vê que a forma do campo magnético se altera, inclusive ele inverte completamente a polarização. E aqui a mesma coisa, né, observando o Sol ao longo de diferentes anos, observando a cromosfera do Sol ao longo de diferentes anos, a gente vê também que existe uma relação, né, entre as praias, né, não sei se eu comentei na hora que eu estava falando da cromosfera, mas são essas regiões mais claras da cromosfera, e a quantidade de filamentos e protuberâncias também está relacionado com a fase do ciclo em que o Sol se encontra, né, quando o campo magnético é mais intenso, a gente observa mais filamentos e protuberâncias. E um outro fenômeno interessante é o mínimo de Maunder, que aconteceu lá em 1600, entre 1645 e 1715, que mesmo com os registros, né, da época, as manchas solares são relativamente fáceis de registrar, então deveriam ser observadas, mas durante um longo período de tempo as manchas solares elas não foram observadas. E a gente não sabe ainda qual foi a causa para esse fenômeno que a gente chama de mínimo de Maunder. Significa que a gente tem que continuar monitorando o Sol, continuar estudando as outras estrelas para entender qual mecanismo pode ser responsável por esse fenômeno. E vocês vão ver que isso vai acontecer bastante, né, ao longo do curso. Eu vou mostrar para vocês que a astronomia é uma ciência em construção, assim como todas as outras, mas no caso da astronomia, principalmente, ela é muito recente. Muitas das coisas que a gente sabe hoje, a gente não sabia há 100 anos atrás, e muitas das coisas que a gente não sabe hoje, a gente certamente vai saber daqui a 100 anos. Então é interessante mostrar para vocês que a gente sabe muita coisa, como eu venho comentando nessa aula e como a gente vai ver ao longo do curso, mas existem alguns efeitos, alguns fenômenos que a gente ainda não conhece a causa, e esse aqui é um desses casos, é um caso muito importante, né? Porque um ciclo que é muito bem definido, muito bem observado, não foi observado ao longo de uma época, e isso, existem registros de que isso pode ter causado variação de temperatura na Terra, né, e que durante esse período foram registradas temperaturas mais baixas na Europa, por exemplo. Então é fundamental a gente compreender o que pode ter causado isso, justamente porque pode acontecer de novo e afetar, né, a temperatura da Terra. Mas isso vocês vão ver que é comum, é realmente muito comum existirem coisas que a gente ainda não sabe explicar a causa, principalmente quando a gente chegar na parte lá de cosmologia, quando a gente vai falando de matéria escura, energia escura, são coisas que a gente sabe que existem, mas a gente não sabe descrever, né, por exemplo.
Mas é isso que eu acho que torna, né, astronomia tão interessante, né? Ainda ter tudo isso que a gente tem para aprender, mas ainda terem coisas a serem descobertas. Isso aqui é um exemplo disso. Então, basicamente, para a aula de hoje, era isso que a gente ia discutir. A gente viu propriedades do Sol, a gente viu que a fonte de energia do Sol é a fusão nuclear, a gente viu como que essa energia é transportada até a superfície do Sol, como que o Sol é estruturado e, por fim, a gente fechou aqui com o ciclo, com esse ciclo de 11 anos do Sol. Então, a aula de hoje ela ficou um pouquinho mais curta, mas o conteúdo é esse. A gente viu os slides do início até o final. E façam a atividade, né, que eu vou colocar aqui. Essa talvez tenha um pouco mais de questões do que as atividades anteriores, porque vocês vão ter aí um feriado para fazer, mas não deixem para a última hora, principalmente por conta disso. E não se esqueçam, né, de tirar dúvidas na plataforma e também por e-mail. Então era isso, pessoal, na aula de hoje. Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima aula, só na outra semana, né, depois do feriado, que a gente vai falar do sistema solar e também dos exoplanetas. Tchau, tchau, gente!